E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer o ranking dos top 5 filmes natalinos da Netflix desse ano. E no final eu ainda vou dar algumas dicas bônus. Então assistam o vídeo todo para não ficar por fora de nada. Bom pessoal, como eu disse lá na introdução do vídeo, hoje eu vou fazer o top 5 de filmes natalinos da Netflix desse ano. Esses 5 filmes que eu vou falar são lançamentos desse ano. E eu também vou dar algumas dicas no final de 2 séries e mais alguns filmes que também são lançamentos desse ano. Antes de começar, eu queria dar um recado importante. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras sai vídeo novo aqui no canal, mas como a próxima quarta-feira é Natal e a próxima é o Ano Novo, nas 2 próximas semanas não vão sair vídeos. Então agora o próximo vídeo só no ano que vem, que já é logo ali, né? Então o canal volta ativa no dia 8 de janeiro. Eu sei que vocês vão sentir saudades, eu também vou, mas logo chega dia 8 de janeiro e a gente tá aqui de volta já. Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês é pra vocês se inscreverem aqui no canal, não esqueçam, por favor. E também ativem o sininho, porque assim, se você esquecer que dia 8 que o canal volta, quando sair o vídeo você vai ser notificado dele se você ativar o sininho. Então não precisa ficar preocupado que o YouTube vai te avisar. É só ativar o sininho depois de clicar em se inscrever no canal. E também para vocês não esquecerem de quando o canal volta, é só me seguir lá nas redes sociais que eu vou estar falando para vocês. Vou estar lembrando vocês que o canal vai voltar dia 8 de janeiro. Então me sigam lá nas redes sociais, tem o meu Instagram, que é o @PriscilaOca. Eu vou avisar para vocês tudinho lá também. Também tem o Instagram do Se Diverte, o @sediverte. Sempre que sair um vídeo novo eu posto lá para vocês verem. E também não esqueçam de curtir a página do Facebook do Se Diverte. Bom, então agora vamos começar a falar sobre o que interessa, que é o top 5 de filmes natalinos da Netflix. Todos esses filmes que estão no top 5, eu fiz vídeos específicos para cada um aqui no canal. Então sempre que eu falar um filme, eu já vou deixar aqui no cardzinho, se vocês quiserem clicar e assistir mais sobre esse filme. Bom, o meu top 5 começa com o filme O Resgate do Coração. O filme conta a história de uma mãe chamada Kate, e o filho dela decide sair de casa para estudar em outra cidade e morar sozinho. Quando ele decide sair, ela compra uma passagem para ela e o marido irem para a África, como se fosse uma segunda lua de mel, para dar uma apimentada no casamento que estava meio parado. O marido se recusou a ir e acabou pedindo o divórcio dela. Ela perdeu totalmente o chão, ficou totalmente desolada, mas ela decidiu ir sozinha e se aventurar lá na África. E aí quando ela vai, ela acaba despertando uma paixão antiga que ela tem por animais. E acaba vivendo um romance com o Derek. O Derek ele perdeu a esposa dele no passado e desde então ele nunca mais abriu o coração dele para um novo romance. Então a Kate vira a doutora do orfanato de elefantes que existia lá na África e o coração dela fica dividido entre ficar lá na África e voltar para sua casa em Nova York. Esse filme tem uma história bem bacana, mas eu coloquei ele em último lugar porque ele não é um filme natalino em si. Tem uma passagem do filme que acontece no Natal, que inclusive o filho dela vai visitar ela lá na África, mas não é em si um filme natalino. Só tem uma passagem no Natal. E a Netflix lançou no finalzinho de novembro, se não me engano, esse filme, já dando uma introdução ao clima natalino, mas ele não é em si um filme natalino. Por isso que eu deixei ele em 5º lugar. Em 4º lugar ficou o filme Deixa a Neve Cair. Se eu não me engano, esse foi o 2º filme que a Netflix lançou natalino. E ele conta 3 histórias paralelas que se interligam no fim. A primeira história é a da Julie com o Stuart. Eles acabam se conhecendo em um trem e conversando, eles acabam criando uma certa afinidade entre eles. Só que eles lidam com problemas totalmente diferentes. O Stuart ele era cantor e estava querendo passar um Natal tranquilo, se sentir um pouco mais uma pessoa normal, vai. Ele sente muita falta de ficar em casa, né, por conta de ser um cantor, ele viaja direto. E a Julie, ela lida com problemas familiares. A mãe dela está doente e ela acaba passando em uma universidade de Nova York e ela fica no impasse de ir fazer a universidade de Nova York ou ficar na cidade dela e cuidar da mãe. A segunda história é a do Tobin, Andy e Keon. O Keon era um DJ e ele ia dar uma festa na casa dele, mas os pais dele resolveram voltar de viagem de última hora porque tiveram problemas com o avião e acabam total com a festa que ele ia dar. Aí então ele decide fazer a festa na Waffle Town, que é um café da cidade que é muito famoso. Enquanto isso, o Tobin e a Andy estavam em uma outra festa e a Andy estava a fim de um garoto chamado JP lá. Meio que eles criam um triângulo amoroso entre eles,
porque o Tobin gosta da Andy, eles se conhecem desde criança, mas o Tobin nunca teve coragem de contar isso pra ela. E a terceira história é a da Eddie, Dory e Carrie. A Eddie tá passando por um momento difícil de um término de um relacionamento, e ela é muito amiga da Dory. Mas durante o filme as duas acabam tendo um desentendimento, porque a Dory é aquela amiga que fala as verdades na sua cara e não fala o que você queria escutar. Aí a Eddie acaba ficando um pouco chateada por algumas verdades que ela acabou escutando da Dory, e as duas têm alguns desentendimentos. A Dory gosta de uma garota chamada Carrie, e a Carrie não aceita muito que ela tenha um sentimento pela Dory também. Ela é um pouco travada em relação de que as amigas dela não sabem que ela é gay, então ela fica meio que tentando negar esse romance pra ela. E aí no final essas três histórias se interligam lá na festa do DJ, que é realizada na Waffle Town, e as três histórias acabam encerrando na mesma festa, é assim que elas se interligam. Eu gostei muito desse filme porque é uma história mais adolescente, né? São três histórias adolescentes, aleatórias, mas eu gostei muito, principalmente por ter uma relação gay entre duas adolescentes, que é muito raro ver isso nos filmes, e eu achei bem bacana eles introduzirem isso. Então esse foi o quarto filme do meu ranking. Em terceiro lugar ficou o filme Um Passado de Presente. Uma feiticeira faz com que o cavaleiro medieval Sir Cole viaje no tempo e vá parar em 2019. E aí quando ele chega no mundo atual, ele acaba sendo atropelado pela Brooke, que é interpretada pela Vanessa Hudgens. Eles acabam se conhecendo um pouco melhor porque ele começa a falar algumas coisas sem sentido de que é do passado e tal, da era medieval, e ela acha que foi por conta da batida na cabeça que ele levou, que ele perdeu a memória. Então ela oferece a casa dos fundos da casa dela para ele ficar até ele se recuperar. Com isso eles acabam se conhecendo um pouco melhor. E aí, com o Natal chegando, o Sir Cole acaba ajudando a Brooke a enfeitar a casa dela de Natal, e os dois acabam ficando bem próximos. A Brooke passou por um término recente de um relacionamento, e ela ainda estava muito magoada, tentando superar esse término. E o único jeito do Sir Cole voltar para a era medieval dele, né, voltar para casa, é ele entender a missão dele lá no mundo atual até o dia do Natal. E aí a Brooke começa a ajudar ele nessa missão de descobrir o que ele tinha que fazer. E o filme ele te prende muito com essa expectativa de chegar até o Natal, que era o dia decisivo para saber se ele ia conseguir voltar para a era medieval dele ou se ele ia ficar preso no mundo atual. Eu gostei muito da história desse filme, apesar de ser um tanto quanto clichê, né? Um feitiço que leva alguém para algum lugar e que tem que descobrir como voltar. Ele é um filme interpretado pela Vanessa Hudgens, que é uma atriz que eu gosto muito, né, que foi lançada lá tempos atrás no High School Musical, na época da minha infância, e eu gostei muito desse filme. Em segundo lugar está o filme O Natal Está no Ar. Esse filme conta a história de um DJ chamado Rush Williams. Ele era um radialista muito famoso lá em Nova York, ele é viúvo e tem 4 filhos. Após os filhos perderem a mãe, né, a então esposa dele, ele acaba ficando muito sentido e acaba sempre dando tudo o que os filhos querem para tentar suprir essa necessidade da presença da mãe. O DJ Rush e a sua produtora e melhor amiga Roxy perderam o emprego após a estação de rádio que eles trabalhavam ser vendida para uma outra maior. Para superar essa fase ruim, a Roxy, junto com a tia do Rush, que ajuda eles financeiramente, tem a ideia de comprar a estação onde o Rush começou a carreira dele, para eles tocarem e conseguirem sair dessa crise. Com o pai desempregado e investindo nesse novo projeto, os filhos acabam tendo que lidar com questões financeiras ruins, o que eles não estavam acostumados, porque eles eram muito mimados, e a família toda teve que se adaptar a um novo estilo de vida. Com todas essas mudanças, o Rush acaba abrindo seu coração pela primeira vez após a morte da sua esposa, e essas mudanças também causaram muita discórdia entre pai e filhos, mas obviamente o filme tem um final feliz e esses desentendimentos todos conseguem ser resolvidos ao longo do filme. Eu escolhi esse filme para ser o meu segundo melhor, porque foi um filme que me trouxe muito o clima natalino, trouxe muita magia do Natal, sabe? Fazer com que as pessoas perdoem umas às outras, entendam melhor como as outras estão se sentindo. Foi um filme que me emocionou muito, inclusive mais de uma vez. Para mim ele é o segundo melhor desse ano. O primeiro lugar do meu ranking ficou com o filme O Natal de Cinderela. Bom, o principal motivo para ele estar no meu top é porque eu gosto de todos os remakes de Cinderela. Eu disse aqui no videozinho, que eu vou deixar aqui no cardzinho sobre esse filme, que já tem muitos remakes, como o da Hilary Duff, o da Lucy Hale, o da Selena Gomez.
Todos eles eu gosto bastante, mas particularmente o da Hilary Duff foi o melhor porque foi o primeiro. E agora eu vou contar pra vocês um pouquinho mais da história. Da garota que perdeu o pai e aí acaba morando com a sua madrasta e suas meias-irmãs. As três são pessoas muito ruins, né? Que fazem a Kate de empregada, sendo que todo o dinheiro que elas têm veio após a morte, né, do pai da Kate. Todo o dinheiro que elas tinham veio da herança do pai da Kate e elas ainda colocavam a Kate como empregada, porque quando o pai dela morreu, ficou um documento falando que a Kate teria direito à parte dela após ela fazer 18 anos. Até ela fazer 18 anos, quem cuidaria do dinheiro dela era a madrasta. E por conta disso, a madrasta e suas meias-irmãs faziam ela de empregada de gato-sapato. Bom, a Kate ela era uma garota muito boa e que tinha o dom de saber cantar e escrever músicas. Para ganhar um dinheiro extra, ela acaba indo trabalhar fantasiada de elfo em shows de Natal, junto com a sua melhor amiga Isla. Lá, ela acaba conhecendo um garoto que faz o Papai Noel lá nos shows de Natal e acaba se apaixonando por ele. Como ele estava sempre fantasiado e ela também, eles não sabiam quem era um outro na verdade. E aí, na verdade, esse Papai Noel, que é o garoto por quem ela se apaixona, era um menino muito rico, filho de um dos caras mais influentes da cidade. E aí a história acaba se desenrolando nisso e ela acaba gostando muito dele e aí ela acaba se escondendo dele porque descobre que ele é um homem muito rico e ela acha que ele ia perder todo o interesse nela por conta dele ser rico e ela não. Gostei muito desse filme por ser um remake da Cinderela, como eu já falei anteriormente, e também porque tem a Laura Mariano, que é uma atriz que está em ascensão, e também tem o Greg Sulkin, que é um puta ator. Bom, e agora eu vou dar algumas indicações. Eu ainda não assisti, mas são lançamentos desse ano também. Bom, o primeiro é a série Feliz Natal e Tal. Essa série tem 8 episódios de em torno de 20 a 30 minutos. É estrelada pela Ashley Tisdale, que já é uma conhecida da gente, né? Que foi lançada lá na Disney, fazendo Zack e Cody, depois fez High School Musical. A segunda dica é a série Namorada de Natal. Ela tem 6 episódios, também em torno de 30 minutos. E a série conta a história de uma menina que conta pra sua família que tem um namorado, só por contar, só pra falar que tinha alguém. E aí ela acaba tendo que arranjar um namorado de verdade até o dia do Natal para poder apresentar ele pra família. E a minha última indicação é o filme O Príncipe do Natal. Na verdade, esses são 3 filmes. O primeiro, que é chamado O Príncipe do Natal, foi lançado em 2017. O segundo é O Príncipe do Natal, O Casamento Real, que foi lançado em 2018. E agora, em 2019, foi lançado O Príncipe do Natal, O Bebê Real. Então, como vocês podem perceber pelos títulos, eles são uma continuação um do outro. Então, para você entender o segundo e o terceiro, você tem que assistir o primeiro. Eu só assisti o primeiro e o segundo, ainda não tive tempo de assistir o terceiro, mas gostei muito dos 2 primeiros, então tenho certeza que o terceiro vai ser tão bom quanto. Bom, então esse foi o meu top 5 e minhas 3 indicações de filmes natalinos da Netflix e séries também, né? Então, se vocês gostaram, por favor, deixem o seu like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já assistiram esses filmes, se não assistiram, se vão assistir. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, é muito importante, e também ativar o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você vai ser notificado dele. Não esqueçam que o canal volta dia 8 de janeiro e me sigam lá nas redes sociais também para ficar por dentro. O meu Instagram pessoal é o @PriscilaOca, também tem o @se_diverte. Toda vez que sair um vídeo novo eu posto lá para vocês verem. E também não esqueçam de curtir o Facebook do Se Diverte. Então, até ano que vem, hein, pessoal? Tchau!